Glória a Deus. Amém, queridos? Graça e paz. Você pode se assentar. Perdoa aí se eu me enrolar um pouco no português. Brincadeira. É que eu ainda estou aprendendo a falar português, amor. Bênção estar aqui de volta. Amém, queridos? Faz quase 4 meses nós tivemos que sair daqui, meio que na correria. Vocês sabem, quem não sabe ainda, nossa filha sofreu um acidente. Soubemos na quarta e viajamos na sexta bem cedo. Tivemos esse tempo todo lá, mas quando eu falei aqui para uma irmã, eu disse, começou mal, mas terminou muito bem. Nós viemos de lá no sábado passado, agora ela casou, está em plena recuperação, recuperada já, né, com alguma limitação do movimento do pé, mas já está fazendo fisioterapia. Mas domingo eu vou compartilhar assim, toda essa experiência que a gente passou, como Deus falou comigo lá durante esse tempo. E eu quero compartilhar um texto, né, que Deus falou muito comigo uma manhã que eu estava ainda ali muito angustiado, e a gente quer às vezes entender porque a gente passa por certas situações. Na verdade a gente se enche de justiça própria e acha que não merece passar por isso. O fato de a gente ter um Deus tão bom, tão provedor, e diz, Deus, por que tu permite? E é necessário que a gente passe às vezes por essas coisas. E domingo eu vou estar compartilhando toda essa nossa experiência que a gente teve lá no domingo, amém? Mas hoje também eu quero compartilhar o que Deus falou comigo lá, uma das manhãs que eu tirava ali para ouvir Deus, para buscar o Senhor. E queridos, eu não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade de ir a um país assim de primeiro mundo. A primeira vez que nós fomos, né, há muitos anos atrás, eu e minha família, nós ficamos muito impactados. Fomos na Europa primeiro e ficamos impactados com a estrutura, com a educação, tudo, né? Com os prédios, e voltamos de lá bem assim, poxa, quem dera que o Brasil fosse assim, né? E quando fomos nos Estados Unidos a primeira vez também, viemos de lá, a gente fica meio em crise quando chega no Brasil e vê que aqui poderia ser assim também, né? Porque somos um país tão rico, com tanta diversidade, com tantas riquezas, e vive com uma estrutura às vezes tão ruim, amados. Porque eles não têm, a gente não tem menos do que eles têm lá, pelo contrário. Nosso solo é rico, nosso clima é muito bom, enfim, a gente tem um monte de vantagem, mas parece que não consegue. E é inevitável que a gente chegue num lugar desse e fique assim, dá uma crise pessoal, e tu comece a admirar tanto as coisas de lá, que vem um certo, eu não digo desprezo, mas uma indignação por aquilo que você tem aqui. Mas nem tudo é um mar de rosas, nem tudo é fantástico como você pensa. Nós temos tantas coisas aqui que são tão importantes, amado. Eu estou falando só de infraestrutura, não. 2 coisas impressionam muito lá, que seria muito bom que tivesse aqui, se a gente pudesse trazer de lá e implantar aqui. A infraestrutura das cidades, das avenidas, das ruas, das estradas, das casas, e a segurança, sem dúvida, é isso que impacta a gente, porque você anda tranquilo, pode mexer no teu celular no meio da rua, a casa não tem grade, não tem nada, não existe esse pânico que a gente tem de ser roubado, de ser assaltado. Claro que existe pessoas lá doidas que de vez em quando mata 15, mata 16, mas isso é de menos. Mas eu não vi nenhum desses lá, graças a Deus. Mas a gente fica assim meio, poxa, parece que o que a gente tem aqui não presta, não é importante. E num desses dias que eu estava assim meio que impactado, né, por aquilo que eu estava comendo ou vivendo, mas por aquilo que eu via, porque a minha filha está morando numa cidade que fica mais ou menos 300 quilômetros de Los Angeles. Los Angeles é uma mega cidade, muito grande, lindo, lá tem praia, tudo. Mas ela está numa cidade de 250 mil habitantes. E a infraestrutura da cidade, amado, é algo que tu fica impressionado. Diz, como uma cidade do interior tem uma estrutura dessa, sabe? Esgoto, ruas, calçadas, limpeza, tudo, amado. Uma coisa maravilhosa, que aí nem querem mais sair de lá. Tão tranquilo, não tem trânsito, não tem nada. E a gente fica impactado com isso. E Deus falou comigo, né? E o tema dessa palavra, que na verdade é uma conversa que a gente vai ter,
é sobre isso, ser feliz com aquilo que você tem, amado. A gente não pode desprezar aquilo que a gente tem. Falando de uma forma geral, Filipenses 4:11, até o versículo 13, fala assim: não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter abundância em toda maneira, e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Eu posso todas as coisas naquilo que me fortalece. Amém? Então, querido, olhar para aquilo que a gente tem hoje é muito importante. Eu não estou falando, quando Paulo fala isso aqui de contentar-se, contentamento, não é você se acomodar e não sonhar e viver uma vida medíocre. Não estou falando disso. É você valorizar aquilo que você tem. Amados, eu nunca valorizei tanto uma chuva. E tá, acho que Deus me honrou que está chovendo desde ontem, né? Porque foram quase 4 meses sem chuva, sem ver chuva, mano. E eu disse, poxa, como eu queria que chovesse. Como eu queria, quando nós estávamos vindo para cá, para o Brasil, a gente parou num país, e no aeroporto a gente viu, olha a chuva, está igual Belém, está igual Ananindeua. Que saudade da chuva, e às vezes a gente reclama da chuva. E lá a gente vê a vegetação tão árida, tão seca, e muitas casas pegam fogo, o clima é muito seco lá, e a gente deseja chuva, e lá chove muito raramente. Nas vezes que eu fui lá, nunca vi chuva. Então eu disse, poxa, como a chuva, como eu estou com vontade de ter uma chuva, e quantas vezes eu já tinha reclamado de chuva, mano. Eu gosto muito mais do sol, é verdade. Eu gosto de um céu azul, não gosto do céu nublado. Mas como a chuva é importante. Deus começou a mostrar cada coisa. Comida, amado, minha boca tremia por açaí, querido. Eu estava numa abstinência tão forte que eu disse, eu não vou aguentar chegar até em Belém. Parei numa lanchonete lá, um negócio, estava escrito lá açaí. Eu digo, eu sei que eu vou ficar com raiva, mas eu vou assim mesmo. Cheguei lá, estava escrito açaí natural do Brasil, com não sei o quê, eu pedi um. É frustrante, não tem nada a ver com açaí, né, mano? Lembra mais um suco de uva do kisuke, lembra? O kisuke de uva, é aquilo. Mas eu estava com tanta vontade, puxa, como é bom tomar açaí. Como é bom comer peixe frito, né? Oh, amado. Eles compravam peixe lá, o meu genro doido para me agradar, com medo de eu não deixar minha filha casar com ele. Comprava peixe, camarão e... Poxa, mas a nossa comida é muito... Então a gente valoriza muito mais. Quando Paulo escreveu essa carta aqui, amado, esse texto especialmente, ele estava preso, querido. Preso. E ele fala, olha, eu aprendi a viver contente com o que eu tenho. Agora você disse, como viver contente com uma situação dessa? Eu não estava preso. Estava meio limitado nesse país, porque por causa da língua, o calor muito forte. Eu nunca, querido, não... Vou dar um conselho, não vai para o inferno. Porque se o inferno é quente, querido, essa cidade que a gente estava agora, estou no verão deles, deve ser a antessala do inferno, porque eu nunca vi um lugar tão quente na minha vida. Eu nunca tinha experimentado um calor daquele, de você não conseguir andar na rua, de tão quente que é. E não tem umidade, então é muito seco. Eu disse, poxa, mas como é bom aquela breada que a gente dá lá em Belém, ficar todo melado. Até isso, querido. Sabe aquela bola que faz aqui, aquela mesa, aquela camisa que cola? Como eu queria suar agora. Eu ia para a academia, malhava, será que eu estou doente? Mas não sai uma gota de suor desse corpo. Porque o clima é muito seco. Então a gente vai olhando para algumas situações, algumas coisas que a gente tem, que parecem que não são importantes, e começa a comparar. Tem coisas boas lá, sem dúvida. Mas nós temos muitas coisas maravilhosas aqui. Amém, querido? E esse contentamento aqui, como eu falei, né, você se contentar, se acomodar com aquilo que você é ou tem hoje, sonhar, desejar, projetar, ter ambição mesmo, amado. Eu fico frustrado com um crente que não tem ambição, achando que ambição é pecado. Não é pecado você ser ambicioso, você não pode atropelar as fases. Mas pessoas que não têm sonho, sabe, que vive aquela vida mediana, vai vivendo, vai sobrevivendo, não é bom sonhar. Paulo não está falando aqui de você se contentar ou se acomodar com aquilo que você tem.
Diz, seja feliz com aquilo que você tem, para que você possa chegar no lugar ainda mais alto que você já chegou. Amém? Era isso que Paulo estava falando. Eu sei me contentar, eu sei viver, eu sei ser feliz, até com o momento de falta, com alguma coisa que me falta. E isso com certeza tornou ele esse homem tão tremendo que foi Paulo. Paulo não foi um homem rico, mas foi um homem que marcou a geração dele, que nos abençoa até hoje, porque ele soube passar por esses momentos. E eu queria, amados, nessa noite que a gente refletisse um pouco sobre isso. Às vezes a gente está reclamando da nossa família, reclama do marido, reclama da esposa, do filho, reclama da casa que mora, reclama da cidade que mora, reclama de tudo. Olha, meu amado, boa parte das coisas estão assim no Brasil por causa da reclamação do povo. E por causa que o povo também não ajuda. E a gente fica, cada vez que vai lá, fica mais impressionado. O americano, ele não é muito de cuidar de dentro da casa dele. Ele convive assim com uma cama bagunçada, um negócio mais na rua. Você não pode quebrar nada, você não pode sujar nada. Eles zelam por isso. O trânsito, parece de Ananideu, amado, é uma bênção. Querido, tu põe o pé aqui, o cara dá um carro lá e já para. Igual aqui, ele para ganhar força, para passar por cima de ti. Mas assim, a gente fica impressionado com a educação no trânsito. Eu fui dirigir hoje e eu fiquei com medo, amado. A gente estava tão habituado, ela dirigindo para a Camila, né? Do respeito que eles têm no trânsito um pelo outro. E eu fiquei assustado de alguém me bater hoje. É diferente, fica meio que impactado. Então precisam algumas coisas ser melhoradas, mas a gente não pode desprezar aquilo que a gente tem. Amém, querido? Olha para a tua casa, por mais simples que ela seja, por mais que ainda falte coisa, mas aprenda a ser contente, ser grato a Deus por aquilo que você tem. Olha para a tua esposa, para o teu marido, e para de reclamar diante de Deus ou diante das pessoas dele. Seja feliz, mesmo que ele ainda tenha deficiências, que ela ainda tenha coisas para mudar, mas diga, olha, vai melhorar, sabe, seja contente, viva com aquilo, amado, porque Deus tem nos dado coisa, o clima que você vive, a cidade que você vive, a casa, o emprego que você tem, amado, viva feliz com isso, porque Deus falou muito comigo. A Beth, que não pôde estar aqui hoje, mas ela fala muito, ela fica falando toda hora, mas aqui, meu Deus, que estrutura, olha esse prédio, olha isso. Eu disse, legal, realmente a gente fica impactado, né? Mas a gente não pode, se no Brasil fosse assim, quem dera. Mas nós temos coisas muito boas, porque Deus falou comigo, valorize as coisas que você tem hoje. Valorize as coisas que fazem parte da tua vida hoje, seja contente, seja feliz com elas. Deus pode nos levar para um lugar melhor, Deus pode transformar essa nação, ou de repente mudar a nossa vida, quem sabe até para morar numa cidade dessa. Eu falo mesmo, amado, se eu pudesse transportar essa igreja daqui para lá, levar os irmãos, a família, querido, o lugar é muito bonito, mas a gente ia ficar, sei lá, sem um açaí, sem o peixe frito, né? Sem essa brisa, mas o que Deus falou comigo é sobre isso. Amados, é muito ruim a gente lamentar depois por aquilo que perdeu. Sabe, tem muita gente que valoriza muitas coisas depois que perde. Essa pandemia foi um exemplo disso, né? Muitas pessoas morreram, eu perdi um irmão, não tive a oportunidade de me despedir dele. Nós perdemos um irmão aqui da igreja, que ninguém, nem a mãe dele, pôde ver ele no enterro. Então a gente vê muitas pessoas hoje que nem aquela oportunidade de ir no enterro, dizer, olha, foi um grande homem, foi uma grande mulher, foi isso, não, hoje nem isso com a pandemia não puderam fazer. Por quê? Porque não valorizaram em vida. Eu estava vendo o Dia dos Pais agora, né? Eu tive o privilégio de passar 2 Dias dos Pais lá, que lá é em junho e agosto, ganhei 2 presentes, amado, que bênção, né? Lá da Camila. Eu vendo as postagens assim, sabe, cada declaração de filho para pai, amém. É bom fazer uma homenagem naquele dia que é para homenagem, mas tem que fazer todo dia, porque infelizmente tem gente que só lembra do pai no Dia dos Pais, lembra de algum parente num aniversário, ou no Natal da vida, no Ano Novo, e a gente acaba não desfrutando daquilo que Deus nos dá, da família que Deus nos dá, porque está sempre olhando para aquilo que falta, não para aquilo que ela já é, querido. E a gente tem que valorizar isso, a profissão que Deus te deu,
o dom que Deus te deu. Amados, essa igreja, querido, eu fui, lá tem igrejas impressionantes. Eu não fui dessa vez em nenhuma impressionante assim. Eu já fui a algumas igrejas que eu fiquei muito impressionado. Muitas coisas que você vê aqui foi que eu copiei de lá mesmo. Eu tiro foto, depois eu vou botar lá na igreja. Só que lá eles põem LED, aqui a gente não pôde botar LED, a gente usa data show, mas a gente está no caminho. A gente vai fazendo. Mas a igreja, sabe, a gente vai numa igreja lá, os cultos lá são muito rápidos, né? 1 hora de culto já acaba e sai, vai-te embora. E a última igreja que eu fui, até que o pastor daí ia lá para fora e ainda falava com a gente, mas o resto ninguém nem te conhece. Então a gente tem aqui uma igreja, né? Não só uma congregação. A gente não é uma congregação, a gente é uma igreja, um corpo, que um conhece o outro, que a gente abraça. Fiquei feliz que alguns irmãos ainda lembraram de mim, né? Disseram, pastor, estava com saudade. Outros não vieram, imagina assim, já voltou, nem devia ter vindo. Mas enfim, porque a gente é um corpo, amado. A gente não é uma congregação de pessoas que vêm aqui uma vez por semana ou duas, se congregam e cumprem seu papel religioso e vão embora. Que a gente é uma igreja, uma comunidade, pessoas que têm as mesmas coisas em comum, pelo menos na área da fé. Isso é muito importante, querido, a liberdade de culto, de você, sabe, poder ouvir Deus nesse lugar. Valoriza isso. Fica olhando para a igreja do fulano. Eu já fiz muito isso, mas se eu tivesse uma igreja dessa, se eu tivesse essa estrutura aí, não. Deus me mandou olhar para as coisas que eu tenho, para as coisas que Deus colocou na minha vida, que às vezes por uma escolha errada, por uma decisão errada, a gente perde. Por não dar o devido valor, a gente perde, amado. Por reclamar demais, a gente perde. A gente não consegue enxergar os benefícios na pessoa. A nossa filha que mora lá, ela é impressionante, ela tem muito características minhas. Eu sou muito credo, amado, nas pessoas. Eu acredito muito nas pessoas, senão eu nem estaria aqui. Mas eu creio que a pessoa vai mudar. Eu creio que sempre, por mais deficiências que as pessoas tenham, ela tem virtudes que são maiores do que as suas deficiências. Eu creio assim. Isso faz parte da minha natureza, mano. A pessoa vem falar mal da pessoa, não, mas veja bem, ele também fez isso. Porque isso tem que fazer parte de nós. A nossa filha, ela é assim. Tinha gente lá no casamento dela que disse, mas essa menina tu convidou para o casamento, ela falou mal de ti, ela foi uma ex-funcionária dela. Ela fez, mano, não, mas eu não tenho nada contra ela, eu quis convidar ela. A gente ficou impressionado. Eu e a mãe assim, poxa, não convidou ela? Eu disse, sim, não tenho nada contra ela. Tipo assim, ela deve ter alguma virtude. E é muito importante, esse contentamento que a gente fala, é você olhar até para as circunstâncias adversas, para pessoas que estão te causando algum mal, e vocês dizem, mas ela também fez bem, ela também tem virtudes que me abençoam. Querido, isso é muito importante, para que depois lá na frente você não tenha saudades daquilo que deixou de viver ou deixou de usufruir. Tem um texto no Salmo 137, versículo 1, quando o povo estava cativo na Babilônia, que diz assim, junto aos rios da Babilônia, ali nos assentamos e choramos quando nos lembramos de Sião. Querido, o povo vivia numa terra que manava leite e mel. Deus os sustentava, os abençoava, dava para eles tudo que eles queriam, tudo, amado. Bastava-lhes só obedecer a Deus. Quando eles desobedeciam e se arrependiam, Deus ia lá, perdoava e tirava eles do cativeiro, dava vitória de novo para eles. E nesse salmo aqui, começa falando disso. Eles estavam cativos e lembrando do tempo que eles viviam em Sião, na abundância. Querido, que nós não precisemos hoje, ou daqui a um tempo, fazer com que esses homens, porque os inimigos deles pediam assim, olha, canta um cântico lá de Sião, pega um violão, uma harpa aí, na verdade uma harpa, e canta como vocês cantavam. Eles choravam, porque eram felizes e não sabiam, tinham tudo e não valorizavam, amado. O pastor César pregou aqui um tempo atrás sobre o tititi, né? Como é? Mimimi, titi é uma novela, desculpa, mas tem gente que lembrou, né?
É porque eu ainda troco um pouco as palavras. Tititi é em inglês, tá, mano? Tititi é mimimi em inglês. E estava falando, né, dessa cultura da reclamação, de reclamar o tempo todo. Você não consegue ver nada de bom, amados. Falta contentamento, falta alegria para usufruir daquilo que Deus já te deu. Não para você se acomodar, porque Ele quer te levar para um lugar melhor, amém? Ele quer te colocar num nível maior, mas depende muito de como as tuas reações, o teu comportamento estão no que você está vivendo hoje. O que você faz com o que você tem hoje. Esse contentamento é isso. Eu estava lendo esse texto aqui, depois já li outras vezes, Salmo 137, poxa, imagine a dor no coração deles. Tínhamos casa, tínhamos comida, tínhamos a liberdade para adorar o Senhor, cantávamos, pendurávamos as nossas harpas no salgueiro, enfim, agora estamos aqui presos, escravizados. Amados, que não precisemos passar por isso, amém? Você pode olhar hoje e dizer, poxa, mas meu salário é tão pouco, minha casa é tão pequena, meus móveis ainda não são aquilo tudo, minha empresa não chegou ainda nesse nível. Mas isso não tem que virar dentro de você um descontentamento, mas dizer, poxa, mas eu tenho alguma coisa. Porque entende uma coisa, querido, Deus sempre vai fazer alguma coisa com aquilo que a gente já tem, amém? Você não pode se apresentar para Deus sempre com uma vasilha vazia, dizendo para Deus, me enche, não. Até a nossa restauração Deus faz a partir daquilo que nós somos. É um vaso que está estragado, é um vaso que está rachado, sujo. O que é que Deus faz? Deus quebra aquele vaso e usa a própria matéria-prima para fazer outro vaso. Então o que Deus pode fazer na tua vida e através da tua vida está aqui dentro de você. Mas você precisa enxergar isso. Você precisa dizer, Deus, seja louvado o teu nome por esse salário, que seja um salário mínimo ainda, mas que seja louvado o teu nome. Senhor, tu é bom o tempo todo. Está faltando até as coisas no meu celeiro, mas Senhor, tu és bom e tu és meu sustentador. Não é culpar a Deus, não, amado. Nesse tempo que a gente estava com a nossa filha lá, domingo eu vou falar sobre isso, mas ela estava tentando buscar uma justificativa porque aconteceu com ela. É o segundo susto que ela dá na gente. Primeiro ela teve uma trombose e fez uma cirurgia muito delicada, mas essa agora foi muito pior. Ela disse, pai, por que eu de novo? Meu filho, não tem culpado. A gente não pode, foi um acidente, acontece. Não, mas por que eu de novo? O que foi que eu fiz? Filha, não é hora de ver culpado. Você está viva, isso importa, isso importa. Porque o que Deus vai fazer na tua vida, Ele precisa fazer com você viva, não depois de morto. Não adianta fazer depois que vai embora. Não adianta esperar que Deus faça alguma coisa com aquilo que você não oferece, que você tem. Você é a matéria-prima de Deus, amém, querido? Deus usou, nos fez dele, fomos gerados por ele, através de uma mulher, de um homem, mas nós somos a matéria-prima que Deus trabalha. Agora, o que nós oferecemos para Deus? Que tipo de barro, né? Esse contentamento de ficar feliz e reconhecer que Deus tem cuidado de nós, que Deus tem nos ajudado em tudo, ele é muito importante para aquilo que Deus quer fazer e vai fazer na tua vida, amém? Então valorize mais, querido, quando chover, glória a Deus. Hoje eu estava tão eufórico pela chuva que eu literalmente tomei banho de chuva, fui sair de casa na hora da chuva, dizendo, não tem problema, pode chover, deixa chover sobre mim. Me molhei, porque eu dou mais valor à chuva hoje. Porque lá não chove, tem muita poeira, mas as casas têm que ficar fechadas o dia inteiro, porque é muita poeira por causa da falta da chuva. Nossa comida, nosso pão, querido, vocês não sabem o que é um pão careca, mano. Como um pão careca é bom. O pão deles é muito pesado, a massa é muito complicada. Eu quase não comia pão lá, por isso que eu perdi meio quilo nesse tempo todo. Ganhei já ontem para hoje, né? Me receberam com açaí e peixe frito em casa e a carne não resistiu. Mas, querido, o pão, eu olhando para cada
sabe, o filhote, adorado, amados. Oh, coisa boa. O cara chegou lá com um peixe, meu genro. Esse aqui é o melhor peixe que existe e tal. Ele fez com muito carinho. Olha, a Camila já muito americanizada. Pai, esse peixe é melhor do que o filhote. E o filho, não é. Os peixes da nossa região são bem melhores do que o daqui. Por mais chique que seja esse peixe aí, mas não é igual o filhote. Então você começa a ver que Deus tem nos cercado de coisas maravilhosas, amado, de coisas deliciosas. Nós estamos numa terra que mana leite e mel, sim. Nossa região é uma terra que tem leite e mel. Agora, se a gente ficar olhando para os espinhos, a gente vai enxergar espinhos. Se a gente ficar reclamando do que ainda falta, a gente vai só olhar para essas coisas e não glorifica a Deus, e acha que Deus é ruim, e acha que Deus não faz aquilo, não atende aquilo que a gente está pedindo. Amado, Deus já nos plantou numa terra boa. Reconheça isso, valorize isso. A família que você tem, o salário que você tem, o emprego. Eu acho que isso aí vai ser a ponte, o trampolim que vai te levar para um lugar melhor. Amém, querido? E você não vai precisar ter saudade ou lamentar, porque aqui não era nem tanto saudade, era um lamento. Salmo 137 é um culto, é um cântico de lamento. Daquilo que eu tinha e não valorizava, daquilo que o Senhor me abençoava e eu estava sempre reclamando. Então valorize, irmão, seja contente com aquilo, mesmo que estiver passando na escassez. Quando a gente foi lá para esse tempo lá com a Camila, e algumas vezes depois que ela saiu do hospital, várias vezes, eu destruído por dentro, amado, porque minha filha sofreu muito. Imagina uma pessoa sofrer, amado, de dor, muita dor. E eu tinha que ser o psicólogo dela. Então o meu genro, ele é médico, é um cara muito equilibrado, muito... Ele dizia, olha, por favor, vai lá. Eu tinha que consolar, reanimar ela. E ela estava em pranto, dizendo, pai, eu quero morrer, pai, eu queria ter morrido, eu não quero passar por isso. Eu tinha que encontrar palavras e encontrar fatos para ela. Filha, Deus te livrou. Você está viva, Deus vai fazer uma obra. Eu tinha que motivar ela, fazer ela parar de chorar, até que ela ficava bem, orava por ela, e eu ia dormir. Várias vezes a gente teve que fazer isso, porque a mãe já sabe, né? A mãe mais chora, e eu tinha que ir lá e fazer esse trabalho, mas às vezes estava por dentro, só eu sabia, eu não conseguia olhar as cicatrizes dela, a cirurgia, eu não conseguia. A mãe que já fazia curativo para lá, porque eu não conseguia ver aquilo. Mas a gente tem que olhar, no meio de uma circunstância adversa, no meio de um deserto, é isso que Paulo fala aqui, sabe? Sei estar abatido, sei também ter abundância, em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, a ter abundância, como a padecer necessidade. Então reconhecer, glorificar a Deus quando tudo está bem, qualquer um faz. Mas quando está passando num aperto, na dificuldade, como é que você vai reagir? Como é que você vai enxergar a mão de Deus ali, amados? E valorizar essas coisas, sabe? Dizer, Deus, foi o Senhor que me deu. E eu tenho que cuidar melhor, eu tenho que usufruir disso. Isso é muito importante. Amém, queridos? Essa é a palavra rápida, mas que eu queria compartilhar. No domingo, estou na cultura americana, fazendo culto rápido, né, mano? 1 hora, todo mundo em casa. No domingo eu vou estar compartilhando, eu queria muito que você viesse aqui. No domingo eu estava assistindo o culto, quando a pastora Bahia ia falar um negócio de desligar a câmera, mas Deus já me revelou. Eu estou muito feliz, amado, de ter voltado, de estar aqui com vocês. Amo essa igreja, amo esse lugar, amo hoje mais do que amava quando eu fui para lá. Fui assediado de novo a ficar lá. Tem um pastor que me propõe, pensa, amado, ele foi para o casamento da minha filha e sentou lá comigo e disse, o que é que você quer? Te dou visto religioso, você vai viver assim, empresta a minha igreja para você fazer a tua igreja. Eu digo, tu arranja um avião para trazer a minha igreja de lá, tudinho assim, gente, bem, tu dá emprego para todos eles. Aí eu digo, não, querido, ainda não, mas vamos ver. Mas eu
sentindo muita saudade daqui, muita vontade de estar aqui, a liberdade que a gente tem, né, para adorar nesse lugar, e valorize isso. Cada culto, cada célula, sabe, cada momento que Deus te proporcionar para adorar o Senhor, glorifique ao Senhor por causa disso. Deus tem te dado um lugar que um dia você não precisa lamentar de tudo que tinha, que não aproveitou e tem saudade daquilo que não viveu. Fique de pé, eu quero orar por você, querido. Água de coco, mano. Nem vi coco lá, mano. Amém? Fecha teus olhos. Põe a mão no teu coração, querido, porque é aqui, né, na sede da nossa alma, nosso coração, que surgem esses sentimentos, às vezes, de indignação, de revolta, até de ingratidão. A ingratidão, ela cega, amado, nosso entendimento. A gente não consegue mais enxergar aquilo que Deus já fez e aquilo que Ele ainda está fazendo. Ele não consegue. A ingratidão, ela castra totalmente a tua visão do futuro melhor em Deus. E talvez você esteja vivendo assim, meio que revoltado, porque cometer alguma injustiça, porque você está passando por um momento de dificuldade, por causa da família que não está bem, por causa de um filho que não está fazendo aquilo que você desejava que ele fizesse. Alguma coisa está acontecendo e está gerando em você um descontentamento. Talvez até tenha te levado já a murmurar, a reclamar. Por que está passando por isso? Acho que nessa noite o Senhor venha tirar dos teus olhos toda a escama que não te faz mais enxergar aquilo que Deus está fazendo. E principalmente, querido, aquilo que Ele sempre fez na tua vida. O Senhor traga a memória, traga a tua memória aquilo que te dá esperança. Aquilo que te dá esperança. O choro pode durar uma noite, querido, ou até algumas noites. Mas mais do que nunca eu tenho essa convicção, a alegria vai chegar ao amanhecer. Se você soubesse comportar durante essas noites, a alegria virá, o suprimento virá, o socorro virá. A palavra de Deus diz que Deus é o socorro bem presente, pontual, na hora da tribulação. Tire todo descontentamento, toda ingratidão, até cegueira por aquilo que você tem em tuas mãos. Eu oro para que o Senhor abra os teus olhos, descortine o teu coração, para que você enxergue a bondade de Deus, o amor de Deus, o cuidado do Senhor na tua vida. Deus cuida de ti. Deus é um Deus que cuida de ti. Na hora da angústia, Deus cuida de ti. Oh Deus, em nome de Jesus eu oro pela tua igreja. Aqui estão homens, mulheres, jovens, que talvez tenham andado queixosos, lamentando por aquilo que ainda falta, Deus, ou por aquilo que eles têm talvez não valorizado, não têm valorizado como deveriam. Pai, em nome de Jesus, que nessa noite o Senhor traga sobre o coração de cada um deles, daqueles que estão em casa, um espírito de gratidão, Senhor, de contentamento, de ficar alegre, de ser feliz com aquilo que o Senhor já tem depositado na vida de cada um deles. Eu os abençoo, Pai, que a gratidão entre no coração deles, que a gratidão desvende toda a cegueira espiritual, e que eles se alegrem por aquilo que o Senhor tem feito. E eu profetizo que à medida que houver contentamento, que à medida que houver alegria por aquilo que o Senhor já fez e está fazendo, o Senhor vai promover cada um deles a um nível de conquista muito maior. Oh Deus, aqui estão profetas, não murmuradores, Senhor. Aqui está uma geração de homens e mulheres que profetizam
o bem na sua vida, e não pessoas que reclamam daquilo que têm e não valorizam. Eu declaro uma igreja que tem um coração grato, uma igreja que reconhece o Senhor como pastor e supridor das suas vidas, um Deus que dá tudo o que precisamos, nem sempre aquilo que queremos, mas tudo aquilo que precisamos. Eu te abençoo, meu irmão. Eu declaro o teu coração alegre, feliz por aquilo que Deus tem feito. No lugar da murmuração, Senhor, põe em teus lábios um cântico de louvor, de adoração e de gratidão. No lugar da dor, o Senhor possa trazer cura e refrigério quando você invocar o nome dEle. No lugar da tristeza por aquilo que falta, o Senhor te deu uma fé, uma convicção que o Senhor está trabalhando por aquele que nele espera, naquele que nele confia. Senhor, abençoe a tua vida. Senhor, abençoe a tua casa, a tua família, o teu trabalho, tudo aquilo que você faz, o teu dom, o teu ministério. Senhor, te abençoe, te prospere todos os dias da tua vida. O Senhor enriqueça os teus lagares. O Senhor faça transbordar os teus celeiros. O Senhor traga cura, tanto física como emocional, na tua vida. O Senhor restaure a tua casa, a tua família. O Senhor te abençoe todos os dias da tua vida. Seja o Senhor o teu pastor, o teu supridor, o teu protetor, hoje e para todo sempre. Quem recebe, diga amém, querido. Glória.